abrir seu coração a Deus e dizer: Senhor, nós somos a tua igreja e nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar e para te bendizer. Somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo Rei nos reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, da igreja, és Senhor, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, da igreja, és Senhor. A ti a honra, a ti a honra, a ti a glória, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a honra, a ti a glória, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Declara o Senhor, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, da igreja, és Senhor, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, da igreja, és Senhor. Declare mais uma vez: a ti a honra, a ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra. Levante as suas mãos ao Senhor e diga: a ti a honra, Pai. Aleluia. A ti o domínio, majestade e louvor. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, a Ele toda a glória. Nós te declaramos, Pai. Nós declaramos a ti a honra, a ti o louvor, a ti a glória, porque o Senhor é o nosso Deus. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Glorificado, Senhor. Toca em nossos corações essa noite, Jesus. Nós te declaramos, Senhor, das nossas vidas, Pai. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Jesus. Te glorificamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Podeis vos sentar e que realmente o nosso Deus possa ser sempre louvado e exaltado através das nossas vidas. Irmão Adonias, a irmã Silvânia com os irmãos espanhóis, eles querem cantar um cântico. A irmã Silvana e os irmãos, eles querem apresentar um cântico, apenas um cântico. Cadê a irmã Silvânia? Deus. Boa noite, igreja. Esse é o grupo em Porto Velho, parte do grupo, ficou muita gente ainda para trás,
Mas os irmãos estão tão felizes e gostaria de cantar uma canção para adorar o Senhor. Uma alabanza para adorar o nome de Deus nessa noite. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche, hermano, la Biblia dice Aleluya, Jesús. que Dios pelea por sus pueblos. En esta noche, hermano, tenemos que prepararnos porque Dios va a pelear por você. Aleluya. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tienes el control, no tengo temor en mi corazón, tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por nossas vidas. Graças a Deus porque Ele é um Deus imparável, impossível, invencível. Deus é imparável, Deus é invencível, inigualável. Esse é o nosso Deus. Amém. Irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para
ouvirmos a palavra do Senhor. Para que os irmãos saibam, né, quem é o irmão que vai usar da palavra, quero dizer que o irmão Márcio, ele congrega na igreja que está em Maringá. E, além de congregar lá com os irmãos de lá, congrega também com meu filho, minha nora, meus netos, né? Enfim, convivem lá em Maringá. Eu estive lá há pouco tempo, ouvi e decidi no meu coração convidá-lo para estar conosco e nos ajudar no entendimento da palavra. Então, o Márcio é de Maringá, da igreja que está em Maringá, que congrega em Maringá, é um presbítero lá com os irmãos, né? E é uma alegria muito grande ter você conosco, viu, Márcio? Deus abençoe, Deus seja contigo. Amém. Pode continuar. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Aliás, eu, desde o primeiro dia em que cheguei e à noite, quando fui ministrado pela palavra e tenho recebido as ministrações dos irmãos, confesso que eu já entendi por que Deus me trouxe aqui. Para trabalhar o meu coração em primeiro lugar. Então eu quero louvar a Deus por ter me trazido aqui, por conhecer irmãos tão preciosos. Eu estive aqui no estado de Rondônia, aliás, naquele tempo era território, em 1981. Faz um bom tempo. E eu me hospedei na casa da irmã Quietinha, carinhosamente assim conhecida, e do pastor Isaac Franco, que o Senhor já recolheu para si, né, minha irmã? E eu tenho a alegria de ter a irmã hoje aqui, tanto tempo que se passou. E é assim, irmãos, o tempo passa, as coisas mudam, mas a graça do Senhor permanece sempre renovada nas nossas vidas. Eu cheguei a falar para o irmão Juvenal que eu preferia ouvi-lo nesta noite. E vocês viram que eu fui quase impedido 2 vezes de vir aqui. A primeira eu estava vindo, vieram os irmãos para cantar. Falei, opa, vou ficar no banco. A segunda, quando eu venho, o pastor faz sinal para o pastor Juvenal, para o irmão Juvenal, né? Mas amém, louvado seja o Senhor por esta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, abra comigo, por favor. Há um encargo no meu coração de compartilhar com a igreja o que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler com a igreja, com singeleza de coração, tratar com os irmãos alguma coisa, algo sobre a eternidade. E falar sobre a eternidade é algo muito desafiador, porque nós estamos falando de algo futurístico, estamos falando de escatologia, estamos falando de coisas que vão acontecer. Então, a respeito dessas coisas, nós, em alguns aspectos, não podemos ser taxativos, dizendo vai acontecer exatamente assim. Mas eu me proponho nesta noite a compartilhar com os irmãos alguma coisa que está neste texto, e a partir dele a gente buscar outros textos fundamentando o que João viu aqui. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 8. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esta preciosa hora de culto. A tua igreja se reúne aqui, Senhor, e nós te louvamos por ela. O teu povo, noiva de Cristo, amada, resgatada, selada pelo Espírito Santo. E a nossa súplica hoje é que o Senhor desvende os olhos do nosso coração, para que vejamos, Senhor, e percebamos de forma mais clara a esperança do nosso chamado e as riquezas da glória que há em Cristo Jesus, que é a nossa herança eterna. No nome dele oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a história, a arqueologia e a ciência das religiões têm reconhecido que nunca existiu um ser humano sobre a face da terra, é lógico, que não tivesse interesse em relação ao futuro, saber o que acontece na vida após morte, desejo por desvendar os mistérios da morte. Nunca existiu um ser humano que fosse indiferente à vida eterna. Há um anseio dentro do coração de todo ser humano pela eternidade. Aliás, a Bíblia mesmo diz isso. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então isso é algo que Deus colocou em nós. E desde a antiguidade, relatos históricos já mostram o ser humano assim. Por exemplo, os índios americanos colocavam junto aos seus mortos, em sua sepultura, as armas que eles tinham usado em vida, na certeza de que aquelas armas seriam úteis para eles nas lutas do além. Egípcios colocavam junto aos seus mortos, mumificados, um suposto mapa de uma das regiões celestiais, para que guiasse aquele homem egípcio no mundo além. Os groenlândios tinham o costume, os groenlandeses, para ser mais exato, eles enterravam uma criança do lado da sepultura de uma criança. Enterravam um cão, perdão. Enterravam um cão do lado da sepultura de uma criança para que este cão guiasse esta criança nos vales sombrios que eles acreditavam existir. Os gregos colocavam uma moeda de prata ou na boca ou nos olhos, porque eles diziam: há um rio que separa esta vida da outra vida, e aquele morto teria necessidade de pagar o barqueiro para atravessar o rio. E se ele não tivesse a moeda, ele não ia chegar do outro lado. Os gauleses faziam uma coisa ainda mais impressionante, que nem com os vivos a gente faz. Muitas vezes é arriscado fazer. Eles emprestavam dinheiro para os defuntos. Já houve costume assim. E eles esperavam receber no além depois esse dinheiro. A minha avózinha morreu no ano passado com 98 anos de idade. Graças a Deus o Senhor a salvou. E ela, quando fez 96 anos, já crente no Senhor, eu perguntei para ela assim: vó, qual é a experiência de viver 96 anos? Ela olhou bem para mim, totalmente lúcida, saudável, olhou para mim e disse: ô meu filho, passa tão rápido, né? 96 anos, passa tão rápido. E é verdade. Por mais que nós vivamos e Deus permita que a gente tenha vida aqui nesta terra,
o Senhor não nos recolha, não nos chame, não experimentemos a morte, ou o Senhor retorne, o tempo que o Senhor nos permitir viver ainda é pouco, porque Ele pôs a eternidade dentro de nós, dentro de todos nós. Nossa alma não aceita simplesmente tombar em uma sepultura e ali permanecer. Ela clama por algo além, algo diferente. E a igreja tem perdido esta perspectiva de pregar a respeito destas questões escatológicas, da vida além. Por quê? Eu penso que pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque tem se perdido a perspectiva desta vida futura. O evangelho que se tem pregado na igreja brasileira, pelo menos que a gente pode falar, é um evangelho de prosperidade. É um evangelho para você viver bem aqui e agora. É um evangelho que vai dar para você tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Se você é servo de Deus, você não pode ser pobre, você não pode passar necessidades, você não pode ter apertos, enfermidade. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você tem que rejeitar, você tem que... Aqui e agora, é tudo imediato. O homem moderno quer um evangelho que faça ele viver bem aqui. Eternidade? Não, isso aí pode esperar. Isso aí não, aqui e agora. Outro motivo é que muita gente tem inventado muita coisa em relação ao futuro. O livro do Apocalipse tem sido um livro que muito negligenciado, mal interpretado, mal entendido. E nós precisamos, como povo de Deus, olhar para este livro. E olhar para ele e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para nós como igreja? Porque, como diz João, como diz o texto, no 1º capítulo, o versículo 1, abra comigo lá, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Veja que esta revelação não é revelação de João. O verso 1 do 1º capítulo vai nos dizer, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então nós como igreja precisamos pensar, precisamos meditar, precisamos buscar de Deus em relação a esta vida futura. Uma terceira razão para se abandonar a escatologia e ter perdido crédito a esta pregação, é que muitos têm a arrogância de marcar datas para determinados eventos que a Bíblia diz que vão acontecer. Por exemplo, depois que os Estados Unidos resolveram transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, muitos estão afirmando que os Estados Unidos são a segunda besta que emerge da terra, lá de Apocalipse capítulo 13. Eles dizem que os Estados Unidos é o principal representante deste grupo, e eles são a besta que emerge da terra. E dizem, a última hora já chegou, os últimos dias já chegaram, e é importante aqui a gente definir essa questão de última hora e tempo do fim. Esse tempo do fim, últimas horas, última hora, últimos dias, quando a Bíblia fala isso, não é o sentido de que o tempo do fim como sendo agora, a última hora agora. Mas quando a Bíblia fala última hora, últimos dias, é apontando Jesus como aquele que é o escatom de Deus. Ele é a revelação total de Deus. Então, última hora, últimos dias, quando a Bíblia fala, tem a ver com a primeira vinda do Senhor e a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Então, este último dia, última hora, são todos os eventos, está envolvido todo este período entre a ressurreição do Senhor, que é a sua primeira vinda, e a sua segunda vinda, tudo o que acontece aqui. E quando nós olhamos para a história das civilizações, a gente pensa em grandes acontecimentos históricos, mas irmãos, o maior acontecimento histórico, o maior evento que a humanidade vai presenciar um dia,
não é nenhum ato terrorista que alcance situações alarmantes, não é guerra mundial, não é queda de Bastilha. O maior evento e o principal evento que vai acontecer neste mundo é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o evento que vai marcar o tempo final, enquanto escatom de Deus. O texto então vai nos mostrar que nós temos expectativas, nós podemos alimentar esperança, porque temos o nosso Senhor. Se eu perguntar para você quais são seus planos em relação à sua vida, quais são suas perspectivas, a maioria de nós na nossa casa foi educado e fomos orientados pelos nossos pais a termos ambições básicas nesta vida. Por exemplo, nós fomos educados e orientados a estudar, a ter uma profissão, a constituir um lar, a ter uma esposa, ter filhos, criar estes filhos, ter uma velhice saudável, até dentro do possível, ter uma aposentadoria que nos garanta um sossego na velhice e até, se possível, na morte, morrer sem dor. Né? Aí eu gostaria de morrer dormindo. Já ouviu alguém falar assim? Né? Gostaria de dormir. Enquanto eu estou dormindo, eu partir para o Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que nós devemos ter expectativas no Senhor e muito além destas coisas. Eu achei extraordinário quando ouvi o irmão hoje falando da igreja, não simplesmente trazer os seus filhos para a igreja, educando-os e orientando-os apenas em relação a instrumentos, por exemplo, porque as crianças sentem-se muito atraídas aos instrumentos. E o irmão deu uma palavra profética aqui, falou à igreja, dizendo e exortando a igreja no sentido de mostrar aos seus filhos o Senhor. Não simplesmente levá-los a fazer alguma coisa para o Senhor, mas que os seus corações sejam ganhos pelo Senhor. Então, quais são as perspectivas que nós temos, sendo nós filhos de Deus? O texto vai nos mostrar pelo menos 3 perspectivas eternas dos filhos de Deus. A primeira está no verso 1 que lemos. João vai nos dizer, eu vi. Ele teve uma visão extraordinária, poderíamos dizer uma visão estonteante. Ele diz, eu vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. João está dizendo que haverá um novo céu e uma nova terra. Se eu perguntar a você, o que você espera para depois da morte? Eu acredito que boa parte responderia para mim, eu quero viver para sempre com Deus no céu. Isto é verdade, mas não é toda a verdade bíblica. A Bíblia vai nos dizer que nós vamos viver, vai dizer que nós vamos viver em uma nova terra. O texto é claro em dizer, vi novo céu e nova terra. O plano de Deus nunca foi nos tirar da terra. Permitam-me afirmar isto. Por exemplo, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, o verso 1, diz lá que no princípio criou Deus o céu e a terra. No verso 31 vai dizer, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus se alegra com a sua criação. Ele viu a sua criação e viu que era muito bom. Quando você chega no capítulo 3, o versículo 17, a Bíblia vai nos dizer, o Senhor falando que maldita é a terra por causa de ti, e em fadigas obterás dela o teu sustento. A terra se tornou maldita por causa do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. E então vieram dores e sofrimentos aos nossos primeiros pais. Muita gente pensa que esta terra vai ser destruída. Ela vai ser totalmente aniquilada, substituída. Mas esta não é, ao meu ver, a posição mais coerente.
O texto, quando diz nova terra e novo céu, ele não fala de algo novo, como alguma coisa criada, como se nunca tivesse existido. O texto aqui é no sentido de uma nova terra e novo céu, como alguma coisa que já existia e que foi renovada. Então a ideia é, esta terra vai ser passada pelo fogo. Sim, a Bíblia fala isso. A terra vai ser passada pelo fogo. Quando a Bíblia diz que nós devemos tirar as nossas raízes desta terra, não é no sentido de nos arrancar daqui e nós simplesmente abandonarmos este mundo. Tirarmos as raízes desta terra fala de não amarmos o mundo, de não amarmos as coisas do mundo, o sistema do mundo, os princípios do mundo, os valores do mundo. A Bíblia é clara em dizer que o mundo jaz no maligno. A terra, no entanto, não é do maligno, a terra pertence ao Senhor. Isto o salmista por várias vezes afirma em vários salmos. A terra pertence ao Senhor, é do Senhor, é dele. E ela foi criada para o nosso habitat, para a nossa moradia. O pecado trouxe todo o mal à terra. Este texto que nós lemos, ele é posterior à segunda vinda do Senhor e também posterior ao juízo final. Assim, eu convido os irmãos a lerem comigo. 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 7 a 13. Vamos ler alguns textos. Segunda Pedro, capítulo 3, (7 a 13). Acompanhem comigo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Veja bem, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse texto não está falando de destruição da terra, como planeta, mas sim das coisas sobre a superfície da terra. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. O texto então diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isaías, capítulo 65. Abra sua Bíblia, se você puder me acompanhar. Isaías 65, verso 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio o quê? Novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Que coisas passadas? As angústias, que fala o verso 16. Jamais haverá memória delas. 66, verso 22 ainda. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade
e o vosso nome. Assim, há outros textos, mas vamos nos limitar a estes aqui. Não tem como descartar esta realidade de que esta terra foi criada para o nosso habitat, para a nossa moradia, um dia. A Bíblia, então, além de nova terra, fala também de novos céus. Muitos cristãos têm dificuldade em olhar para o céu também como um lugar. Pensam no céu apenas como um estado. Não conseguem olhar para o céu como um local físico. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 11. Abra comigo o texto. No Monte das Oliveiras estava o Senhor Jesus com os seus discípulos. Vejam a experiência destes irmãos, quando o Senhor disse a eles que receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunha dele tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O verso 9, então, do capítulo 1 de Atos, vai dizer: ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eles ficaram olhando para o céu. Jesus disse que ia voltar, eles ficaram olhando. Vamos esperar ele voltar então. Apareceu o quê? Eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e disse o que para eles? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, falando de um lugar, virá daquele lugar como o viste subir. Ele vai voltar, apontando a um lugar físico. Porque quando o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou o quê? Em espírito? Não, ele ressuscitou em corpo. Foi um corpo do Senhor. E ele é o nosso representante diante de Deus. E como é que Jesus está no céu hoje? Com o corpo físico que ele tinha aqui. Nós o veremos. Claro, logicamente, como a Bíblia diz, corpo glorificado, vestido de glória. Mas ele é o nosso representante no corpo. No próprio corpo que ele tinha. O apóstolo Paulo, falando sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, falando sobre a ressurreição dos mortos, ele vai dizer: se não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição do corpo, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como é que o apóstolo Paulo fala? É vã a nossa fé. Então, nós vamos ressuscitar neste corpo que temos. Tem muita gente que pensa que lá no céu vai ser anjo. Que lá no céu vai ficar tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós teremos corpos glorificados, mas não seremos transformados em anjos, seremos nós mesmos. Neste corpo. Irmão, mas e quem morreu queimado? Quem caiu no mar? Um peixe comeu uma orelha, outro comeu um pé, outro partes do corpo. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 3? Abra comigo lá. Tessalonicenses. Eu me lembrei deste texto agora, se algum irmão puder me ajudar. Dada a sua palavra de ordem. E ressoada a trombeta do arcanjo. 4, né? 4:16, obrigado minha irmã. Vocês abriram, né?
Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E o que é que vai acontecer? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ser arrebatados como? No nosso corpo. Os que estiverem vivos subirão e estarão com o Senhor. Vejam a experiência de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 56. Atos 7. Vamos ler o verso 25 também. Atos capítulo 7. Os irmãos se lembram da experiência do nosso irmão piedoso, Estevão. Ele estava sendo apedrejado. A sua carne estava sendo dilacerada, muita dor, muitas pedradas. E o texto vai nos dizer no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E o que é que foi que ele viu? Ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus. Ele conheceu Jesus, ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus que estava à sua direita e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus não é um espírito no céu, ele é um ser com um corpo e ele está lá. Eu não vi meros símbolos, eu não vi um mero estado de simbologia, eu vi uma existência. Deus abriu a dimensão espiritual numa realidade que o nosso irmão Estevão viu que existe um local onde Jesus vive hoje, onde ele está, com um corpo físico, ressurreto, e de onde ele vai retornar. João 14, versículo 3, o que é que diz o texto? João 14, o texto maravilhoso do Senhor, quando ele disse que tinha que ir para Jerusalém, em Jerusalém ele seria morto, e o coração dos discípulos começaram a se entristecer. Jesus então disse: não permitam que o coração de vocês se carregue de tristeza. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, um local, casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, onde, fala de lugar, estejais vós também. As imagens que Jesus descreveu em relação ao céu, elas são imagens palpáveis. Você vê Mateus capítulo 22, capítulo 25, Apocalipse 19. Jesus compara o reino de Deus às bodas. E as bodas, a festa de casamento judaica, era uma festa muito alegre. Tinha cordeiro na brasa, tinha música, tinha alegria, tinha festividade. E quando Jesus fala em bodas, ele está trazendo para a nossa imaginação imagens do céu como um local. Não estou dizendo que vai ser literalmente assim, mas o Senhor Jesus usa essas imagens para apontar para a nossa, levar a nossa imaginação a pensar num local físico. Mateus capítulo 8, verso 11. Eu leio para os irmãos para abreviar o tempo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que está falando isso? Banquete, refeição, gente de todos os povos. O que é que nós concluímos com estes textos, irmãos? Que o céu, já no presente, é um lugar que existe, embora hoje localizado em algum local que a gente desconhece, é claro. A sua existência é impossível de ser percebida pelos nossos sentidos naturais. Esse é o lugar da habitação de Deus, que de alguma maneira será feito novo no tempo do juízo final e será unido a uma terra renovada. Portanto,
Eu vi, diz João, um novo céu e uma nova terra. Esta é a primeira perspectiva eterna do Filho de Deus. A segunda, o texto prossegue dizendo no verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esta nova Jerusalém não tem nada a ver, logicamente, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é bom se frisar, nada a ver com a Jerusalém que está localizada no estado de Israel. Porque, pasmem os irmãos, tem gente que pensa que aquela Jerusalém vai ser restaurada um dia. A nova Jerusalém aqui tem dois sentidos, pelo menos. Primeiro, fala da igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro. Gente que foi amado pelo Pai, gente que foi amada, selada pelo Espírito Santo, a igreja do Senhor. Esta igreja que é a igreja invisível a nós hoje. Esta igreja é a nova Jerusalém, num sentido espiritual. Mas a nova Jerusalém também fala de um local, de um espaço físico. Porque a igreja glorificada de Cristo vai ser um povo físico. E ela terá que ocupar um espaço físico, juntamente com Cristo em seu corpo físico ressurreto. Então, a cidade dos santos no estado eterno é a nova Jerusalém. Vejam essa nova Jerusalém no verso 2. Ela diz que ela desce de Deus. Ela não é dos homens. Ela vem do céu. O que é que isso nos fala? Isso nos diz que a nova Jerusalém é dom de Deus. A nova Jerusalém não é algo do esforço humano. Ela vem do céu. Qualquer coisa que o homem faz hoje é Babel, é Babilônia, é confusão. E as nossas edificações são de baixo para cima. Agora, a nova Jerusalém vem do céu, descia do céu, da parte de Deus, adornada como noiva. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus ainda. Capítulo 11. Versículo 8 a 10. Vejam o que a Bíblia fala do nosso irmão Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 13 em diante. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que ainda de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, vejam o verso 16, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado de seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Preparou para eles uma cidade. Esta cidade, diz Apocalipse, capítulo 21, o verso 3, que vai acontecer aqui uma troca de habitação. Veja comigo, João diz, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui, irmãos, fala de tabernáculo de Deus com os homens. Hoje, o Espírito Santo habita em nós, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo.
O Senhor habita em nós, somos templo do Espírito Santo. O texto aqui vai nos dizer de algo maravilhoso. Deus habitará com eles. Aqui está algo que, para mim, só pode dizer respeito àquilo que o apóstolo disse de uma vida oculta com Cristo em Deus. Nós estamos hoje em Cristo. E quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar, eu não estou dizendo que esse lugar não tem a ver como lugar no próprio Senhor, que também faz sentido, e isso é bíblico. Nós teremos uma vida não simplesmente habitada pelo Senhor, mas nós habitaremos no Senhor. O texto diz isso. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Ele habitará com eles. Teremos uma vida no Senhor, em plenitude. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Viveremos em um estado de felicidade. Como disse o irmão do passado, ali descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim, sem fim. E que outro fim mais nosso, que chegarmos ao reino que não tem fim? Além de novo céu, nova terra, além de da nova Jerusalém, o texto vai dizer, em último lugar, que haverá um novo povo ou novos povos. Veja o final do verso 3. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Cabe aqui uma pergunta: quem não estará no novo céu e na nova terra? O verso 8 nos responde, e é bom todos nós atentarmos a isso. Aqueles que são indiferentes ao Evangelho não estarão lá. Verso 8 nos diz, quanto porém aos covardes. Covardes fala de indecisos. Aqueles que, embora convencidos de alguma forma pelo Evangelho, não se comprometem. Não querem abrir mão do prazer desta vida. São covardes. Não têm coragem de se comprometer. Não abraçam a luz quando ela se revela a eles. O texto prossegue dizendo, os incrédulos são aqueles que buscam outro meio de salvação, que não o Senhor Jesus. Rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Pensam que por segurarem os seus próprios cadarços conseguirão se erguer. Estes são os incrédulos. O texto prossegue dizendo, os moralmente corrompidos também lá não entrarão. O texto prossegue falando dos abomináveis. Quem são os abomináveis que não vão entrar no novo céu, na nova terra e não participarão da nova Jerusalém? Aqueles que perderam a vergonha, o pudor, se entregaram abertamente ao pecado, aos vícios, escarnecem da santidade, rejeitam a vida do Senhor, aplaudem o pecado, a mentira, o engano, zombam da virtude, escarnecem de Deus, vituperam o sagrado. Os assassinos, o texto continua, os assassinos são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida. Tiram a vida de uma pessoa com a maior naturalidade. Eu sei que por aqui deve ter acontecido, Maringá aconteceu uma coisa horrorosa recentemente. Gente que, por exemplo, como aquelas duas lésbicas, vamos dizer aqui claramente, adotaram um menino e com 7 anos castraram o menino, cortaram o seu membro.
e ainda indignadas porque o menino dava sinais de ser homem, mataram-no 1 ano depois. Não só o mataram, mas esquartejaram o menino. Quantos sabiam disso? Dê um sinal com a mãe. Pouca gente. Vocês veem, estas coisas a Rede Globo não divulga, porque afeta a chamada ideologia de gênero. Estas coisas não são divulgadas. É este conceito, irmãos, de assassinos, de impuros que se entregam a toda sorte de luxúria, de lascívia, de perversão moral, de inversão da sexualidade, que se entregam à pornografia, que tem entrado no arraial evangélico de forma terrível. Eu confesso aos irmãos, eu lutei durante muito tempo com a pornografia. E sabe qual a atitude radical que eu tomei na minha vida? Não tenho mais nada escondido, não tenho mais senha secreta. Na minha casa, computador já há muitos anos. Não fica em quarto do meu filho, fica em lugar que todos têm acesso. Trouxe a minha filha para trabalhar comigo, o meu filho para trabalhar comigo. Deus me deu esta graça. Pornografia leva você para um buraco escuro que você não consegue sair de lá. Vai sendo envolvido, dominado. No meu tempo de infância, no meu tempo do ginasial, era difícil ter acesso a uma revista pornográfica. Eu sei que muitos têm a minha idade aqui e sabem disso. Para ver alguma coisa, ia na biblioteca pegar a Barça, a Delta Larus, que era daquele tempo nas bibliotecas. É ou não é? Era o acesso de pesquisa que a gente tinha. Uma revista pornográfica, comprar, compra, e depois, o que faz com aquilo? Hoje, os irmãos sabem como que é, não preciso explicar nem detalhar. E os pais dão celular para o seu filho, e não tem nenhum controle, não tem nenhum acompanhamento, e as vidas vão sendo destruídas. Impuros, a Bíblia diz, não entrarão lá. A Bíblia fala daqueles que são religiosamente desobedientes, fala dos feiticeiros, aqueles que vivem na prática da feitiçaria, do ocultismo, do espiritualismo, que invocam os mortos, os demônios, que desprezam o Senhor, aqueles que se dizem dirigidos pelos astros. Até os que são viciados em drogas estão aqui incluídos, porque feiticeiros, a palavra original tem origem aqui no farmacon, naquelas substâncias tóxicas que viciam as pessoas. Aqueles que não são confiáveis na palavra, o texto fala de mentirosos, são aqueles que falam e não cumprem o que falam, falam uma coisa e fazem outra, aqueles em quem não dá para se confiar. O texto é trágico, irmãos, no verso 8 em dizer: a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta é uma palavra muito pesada, muito difícil. Agora vejam, o pecado, ele tem que ser julgado. Deus não perdoa pecados. Você sabia que Deus não perdoa pecados? Deus perdoa pecadores. O pecado foi julgado na cruz do Calvário. O pecado tem que ser julgado. E o seu pecado ou é julgado na cruz, ou você vai ser julgado no juízo final e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Imagine uma mulher que tem gatinho em casa. Muitas mulheres gostam de gato, né? E aquele gatinho querido que você cuida tanto, bem limpinho, e você mantém até dentro de casa o gato. Ah, mas como? Gato fora de casa? Eu tenho gato dentro de casa mesmo. Eu não. Até que eu aprecio mais o cão, mais o gato. O seu gatinho tão querido, de repente aparece na porta da sua casa com um rato nos seus dentes, e o rato está sangrando com as entranhas todas de fora. Desculpa a imagem. E aquele gato, quando chega, ele vai entrar na sua cozinha. O que é que você faz com aquele animalzinho que você gosta tanto, peludinho, queridinho? Pega uma vassoura e põe ele para fora. Não deixa ele entrar na sua cozinha, porque ele está sujo. Você não vai deixar aquela sujeira entrar, coisa apodrecida, nojenta entrar na sua casa.
Irmão, se nós humanamente fazemos assim, e o nosso Deus eterno, santo, uma ilustração pequena, simples, mas Deus não vai permitir a entrada da podridão do pecado no céu. E o Senhor Jesus quer trabalhar a sua igreja hoje, aqui e agora. Quem vai entrar no céu? O verso 2 nos diz que vai entrar a noiva de Cristo. Na novo céu e na nova terra. Capítulo 22, verso 14. Já partindo para o final. Veja comigo, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só vai entrar no céu a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, adornada para o seu esposo. E o Senhor só tem um povo, só tem uma igreja, só tem uma família, só tem uma noiva, só tem uma cidade santa. Veja comigo os versos 5 a 7. Do capítulo 21. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isto fala, irmãos, de uma intimidade com o Senhor. Capítulo 22, versos 3 e 4. Acompanhem comigo, por favor. Diz a palavra que no novo céu, que na nova terra, que na nova Jerusalém, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte, na sua testa, estará o nome dele. Estar o nome dele na testa do seu povo fala do quê? Fala de identificação. Nós estaremos identificados com o nosso Senhor, numa vida plena, numa vida íntima. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Há um hino muito antigo, eu gosto de uma parte dele que diz assim: no céu há muitas coisas que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver o meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doce alegria, eu quero ver primeiro o Salvador. Ô irmão, mas nós vamos nos conhecer lá no céu então? E você tem dúvida disso? Você acha que Deus vai apagar a nossa mente por completo? Imagina você lá no céu e um anjo diz assim: vamos louvar ao Senhor. Eu estou fazendo uma hipótese, tá? Vamos adorar o Senhor mesmo, porque a adoração será plena no Senhor, eternamente. E aí você pega e diz assim: mas o Senhor, quem é o Senhor? A nossa mente não será apagada. Aí você diz: mas não haverá lembranças das coisas passadas. Ah, mas isso é lá em Isaías, onde nós lemos, e eu disse, lembrança das coisas passadas, diz respeito ao verso anterior, das aflições passadas. Primeiro quero ver o meu Salvador. Se esperamos a volta de Cristo, a ressurreição do corpo,
e a vida eterna, então nós temos esperança. Assim sendo, o cristão não desanima, ele prossegue. A última palavra é do nosso Senhor, e agindo o seu Espírito, ninguém pode impedi-lo. Às vezes a gente tem a impressão que neste mundo o mal vai prevalecer, que de alguma forma ele vai ser absolvido, ou no máximo pagará 1/3 da pena só. Porque parece que os malvados, os criminosos, os indecentes prosperam e parecem se sair bem e escapam de condenações nesta vida, mas isso não é verdade. A última palavra é do Senhor. Ele vai julgar todas as coisas. Eu te pergunto, você é um habitante da Nova Jerusalém? Seu lugar já está preparado nessa cidade? Qual é o seu destino? O novo céu, a nova terra ou o inferno? O lago de fogo e enxofre? Onde está o seu prazer? Seu prazer está em servir a Deus ou em deleitar-se no pecado? Hoje é dia da salvação. Hoje é dia de decisão. Escolha a vida para que você viva eternamente com Cristo nosso Senhor. Eu conheci uma irmãzinha chamada Maria, e eu fui visitá-la um dia e ela disse assim: ô irmão, eu estou com uma saudade do céu. Eu falei para ela: saudade do céu? E eu quis ver até onde ia a compreensão dela, né? Eu falei: irmã, a senhora tem saudade de Maringá? Ela falou: não, eu nunca fui a Maringá, que é a minha cidade de nascença. Eu falei: mas a senhora já foi no céu alguma vez? Ela falou: não, eu nunca fui no céu. Mas como é que a senhora tem saudade do céu então, irmã? A senhora não tem saudade de Maringá porque a senhora nunca foi lá. Agora a senhora fala que tem saudade do céu, a senhora nunca foi no céu. Ela falou: ah, meu filho, mas o que eu sinto do céu aqui no meu coração já é tão maravilhoso e extraordinário, que esse gosto, esse prazer do Senhor aqui dentro de mim, já me faz sentir saudade daquilo que Ele vai revelar a mim. Eu pergunto a você, você tem saudade do céu? Há aspirações no seu coração em relação ao Senhor? Você deseja e ora e deseja e apressa a vinda do Senhor? Vamos orar? Antes da volta do Senhor, vamos orar para que o Espírito dele visite os nossos corações. Que o Senhor nos renove, nos fortaleça. Se você puder se colocar em pé, abaixe a sua cabeça, esteja diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite e te bendizemos porque a tua palavra é viva aos nossos corações e na nossa limitação, Senhor, nós podemos ver quão grande é o Senhor. Pedimos, visita cada coração nesta noite e que a tua palavra caia como boa semente que é, e encontre terra preparada pelo teu Espírito, para que vidas sejam transformadas aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. No tiego temor em mi corazón. Tu tienes controle? É isso? Não há temor no nosso coração. E eu gostei muito de cantar com a igreja aquela canção, nós declaramos Jesus, tu és Senhor. Como é que é? Podemos cantar? Nós declaramos, tu és Senhor, és Senhor.
Só Tu és Senhor, é Senhor. Você é da igreja, então cante, a Ti a honra. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio. A Ti a honra, a Ti a glória, majestade, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti domínio. Todos com a cabeça baixa, por favor. Eu gostaria de convidar à frente aquelas pessoas que querem receber uma oração, que precisam de uma renovação do Senhor, que querem pedir: Pai, o Senhor falou a mim e eu quero me render a Ti no nome de Jesus. Tanto aqueles que querem se entregar ao Senhor hoje, quem sabe recebendo-o como seu Salvador, como irmãos que precisam ser fortalecidos na fé. Eu quero convidar, nós vamos cantar mais uma vez esta música, e eu quero convidar você a vir à frente para a igreja interceder por você, em relação à sua vida, aqui hoje, para que o Senhor te visite pelo seu Espírito e te renove, e te fortaleça para viver a vida cristã, de forma vitoriosa nele, para a glória do seu nome. Enquanto cantamos, se você desejar esta oração, vem à frente, no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Jesus, só Tu és. Vamos fazer desta noite uma noite de entrega, de dedicação. Declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, és Senhor da igreja, és Senhor, a Ti a honra, a Ti a Domínio, majestade, mais alguém quer vir? Nós vamos orar. Senhor Jesus, a Ti o domínio, majestade e louvor. Nós declaramos. Você quer vir? Há um lugar para você aqui só ainda. Tu és Senhor. Oh, meu Deus, Tu és o Senhor da igreja. És Senhor. Senhor Jesus, nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. Amém, Senhor. És Senhor da igreja, és Senhor. Eu quero convidar irmãos voluntários para vir aqui orar com essas pessoas. Oh, meu Deus. Fortaleça a sua fé, a sua esperança, renova a sua vida. Fortalece o seu coração, Senhor. Renova a sua esperança, meu Deus. Renova a sua vida, Senhor. Obrigado pela vida da minha irmã, Senhor. Visita este coração, meu Deus, para a glória do Teu nome. Fortalece a sua fé, meu Deus. Fortalece o seu coração, Senhor. Renova esta vida, Senhor, que precisa tanto de Ti. Que ela seja
sustentada e abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Capacita, Senhor. E renova o seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus. Podem assentar-se.